Minha saudação a todos em nome de Jesus. Desejo que o estudo de hoje seja uma bênção para você, para mim também, né? Possamos aprender boas lições nesta manhã. E o estudo de hoje, irmãos, está baseado no capítulo 14 de São João, que tem por título Corações Aflitos. Corações aflitos. O versículo-chave está, os versículos-chave, vamos dizer assim, são o versículo 5, que é um questionamento de Tomé. Tomé vai dizer para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Como podemos? Então Jesus, no versículo 6, ele responde a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ou chega ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Meus irmãos, o nosso alvo, então, nesta manhã, é que, ao estudarmos esta lição, sejamos incentivados a conhecer com profundidade o ministério do Espírito Santo prometido nas palavras de Jesus. Saber qual o papel do Espírito Santo ao substituir Jesus neste mundo. Muito bem. O capítulo 14, irmãos, de São João, demonstra a inquietude ou a perturbação dos discípulos ao saberem da iminente partida de Jesus. Assim como revela o maior consolo, que eles poderiam receber naquele momento, a saber, o Espírito Santo, o Espírito Consolador, Jesus fala que enviaria o outro Consolador, Então, irmãos, os versículos 1 ao 3 de São João 14 nos falam o seguinte: Jesus então diz para os discípulos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus amados irmãos, as palavras de Jesus são consolo, são estímulo, são direção para os crentes discípulos daquela época e para os crentes de todos os tempos, inclusive nós, você e eu. Então, no cenário original do texto, parece que os discípulos de Jesus ficaram tristes pela iminência de sua partida. Ficar sem o mestre seria muito difícil. Foi então que Jesus lançou palavras de vida aos seus discípulos e também a nós, nos nossos dias. Palavra de vida, palavra de esperança, palavra de consolo. E o versículo 1, irmãos, vai nos falar sobre o consolo de corações perturbados, corações aturdidos. Então a preocupação e o medo tomaram conta do coração dos discípulos.
Por isso, então, Jesus diz que o coração de vocês não fique angustiado, não se turbe o vosso coração. Em outra tradução, que seu coração não fique mais perturbado. Os discípulos deveriam, então, descansar, pois não estavam sendo abandonados. Não estavam sendo abandonados. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse, continuem confiando em Deus, mas confiando em mim também. Confiando em Deus, mas também confiando em mim. Meus irmãos queridos, em segundo lugar, Jesus quer estimular as pessoas desmotivadas, Desmotivadas. Elas estavam desmotivadas. Como que sem o mestre nada poderemos fazer, nada. Então Jesus já havia se referido à casa do Pai. Nós vamos ver no capítulo 2, verso 16, quando Jesus vai falar sobre a casa do Pai, mas se referindo ao templo de Salomão, falando da casa do Pai. Mas agora ele está falando da casa do Pai, mas em termos celestiais, não mais o templo lá de Jerusalém, mas o templo da Jerusalém celeste. Muito interessante isso, Então a única forma de os discípulos desfrutarem da salvação é por meio da morte de Jesus. Jesus quer mostrar que se ele não morresse, se ele não ressuscitasse, também não poderia haver subida ao céu. E não subindo ao céu, não teria qualquer perspectiva de salvação para eles. Precioso isto, Então ele vai dizer, na casa de meu Pai há muitas moradas e vou preparar-vos lugar. Precioso, Eu penso, irmãos, que este texto, ele é o mais consolador para o crente. É certo que muitos dizem que a igreja vai ficar aqui mesmo, os crentes vão ficar aqui mesmo, e o céu vai ser aqui mesmo. Pode dizer o que quiserem, mas não. Jesus está sempre apontando para cima, para cima. Na casa de meu Pai vou preparar o lugar. Ele está dizendo que o lugar seria preparado aqui, neste mundo. Não, na casa do Pai. Então é maravilhoso isso, porque daí a pouco vamos ver a subida de Jesus, A assunção dele ao céu. E vamos ver que ele está subindo. Subindo, subindo, até ser coberto pelas nuvens. Ele está subindo. Então, irmãos, isso é maravilhoso, porque ele vai nos mostrar que a casa do Pai é a morada final do crente, assim como é a morada do Salvador Jesus Cristo. E o mais precioso é que ele vai dizer que ali ele estaria com os salvos para sempre. Isto deve ser glorioso para nós, E é precioso porque Jesus vai dizer que vai para o Pai preparar lugar e os receberei para mim mesmo. Jesus, então, é o nosso anfitrião celestial. Ele foi e vai receber os salvos para si mesmo. Isto é algo precioso, Algo maravilhoso. Meus irmãos, vemos que seus discípulos, eles ignoravam não somente o seu destino, mas também o caminho. Nós não sabemos para onde vais, diz Tomé, Não sabemos para onde vais e como conhecer o caminho. E como podemos saber o caminho, se nem sabemos para onde tu vais? Meus irmãos, coisa maravilhosa, Então, versículo 4 ao 7, vamos dizer o seguinte: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então diz Tomé, nós não sabemos para onde vais e também não conhecemos o caminho. Jesus vai falar, não se preocupe, porque o caminho sou eu mesmo, a verdade sou eu mesmo e a vida sou eu mesmo. E se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai.
e já desde agora o conheceis e o tendes visto. O conheceis e o tendes visto. Coisa maravilhosa, não é? Conhecendo o Pai através do Filho. Isso é algo maravilhoso. Então, Cristo ele direcionou seus discípulos para o único caminho que leva ao céu. O único caminho. Ele não aponta para lugar nenhum, sacerdote nenhum, líder religioso nenhum, mas eu sou o caminho. E ele complementa dizendo, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isto é, não há outro meio. Não há outro meio de chegar ao céu a não ser por Jesus. Esta é a mensagem real que precisamos pregar. Não apenas crer, mas crer e anunciar. Não há outro caminho para o céu a não ser Jesus Cristo. Meus irmãos queridos, o versículo 8 ao versículo 11 vai nos falar da dificuldade de Filipe, um dos discípulos, né? Olha só, disse-lhe Filipe, falou o Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai, e é o que nos basta. Mostrar o Pai para nós, pronto. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim, crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. As mesmas obras. Só por isto. Creia. Creia. Meus irmãos, na sequência, então, vemos que outro discípulo, agora então não mais Tomé, agora é Filipe, ele vai se manifestar. Vai se manifestar. E nesta ocasião, interessante, porque ele fez um pedido indevido a Jesus, né? Verso 8. Filipe pediu um tipo de visão de Deus. Um tipo de visão de Deus. Assim como Moisés, não é? Moisés havia pedido no passado, lá em Êxodo 33, mas isso nunca seria possível, porque Jesus vai dizer, lá para a mulher samaritana, que Deus é Espírito, então o Deus Pai jamais seria visto, porque o Deus Filho é que veio revelar o Pai, não é? O Deus Filho é que veio revelar o Deus Pai. Então, irmãos, maravilhoso, porque a questão é que Jesus ele tinha acabado de falar sobre o assunto em resposta a Tomé. Tinha acabado de falar. Então, Jesus respondeu, né, apontando a ignorância, não é? A ignorância de Filipe e a visão do Pai, mostrando a ignorância dele e mostrando também, né, a visão do Pai. Então, conhecer o Filho significa conhecer o Pai. Não é? Deus não veio ser conhecido do homem pessoalmente, mas o Filho sim. Por isso ele recebeu o nome de Emanuel, quer dizer Deus conosco, né? Deus conosco. Então, ver o Filho significa ver o Pai. O Pai que é invisível pode ser visto através do Filho. Algo precioso isso, né? Então, não se trata, irmão, de uma visão, né, palpável, concreta, acessível, né? Não. Mas apenas conhecê-lo por meio de sua palavra. Nós conhecemos o Pai através da sua palavra. E é por isso que é importante estudar a palavra de Deus. Porque ninguém pode conhecer o Pai a não ser pela sua palavra. Então precisamos atentar para isto, né? Então o testemunho bíblico é a ferramenta para vermos e conhecermos a Deus.
A Bíblia, irmãos, está diante de nós aqui e agora. Ela está aberta aos nossos olhos, ao nosso conhecimento. E isso é precioso nós atentarmos para isto. Se queremos conhecer o Deus Pai, devemos conhecer a sua palavra. Porque Jesus fala que são elas que de mim testificam. Se queremos conhecer mais do Pai, precisamos conhecer mais da sua palavra também. Então, amados, os discípulos como instrumentos para a obra. Versículo 12 ao 14 falam sobre isso aí. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que eu, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu o farei. Precioso, não é? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então vejam, meu amado irmão, que Cristo, ele afirmou que os discípulos também fariam as obras como ele fez. Os discípulos fariam. O que dizer do fato de Cristo afirmar que eles fariam obras maiores do que viram ser feitas? Obras maiores. Precisamos entender isto aqui, não é? A visão do pastor Nicodemos, Augusto Nicodemos, né? Ele vai falar que as obras maiores das quais Cristo falou continuam sendo obras de Cristo, continuam sendo, mas agora feitas por intermédio do Espírito Santo. Continuam fazendo. Então você e eu, meu irmão, somos apenas instrumentos na mão do Espírito Santo. Ele continuará fazendo as obras através de nós. Então, como discípulos de Jesus, como servos de Jesus, como cooperadores de Deus, como diz o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, que nós somos cooperadores de Deus, então nós vamos cooperar com o Espírito Santo para que as obras de Deus sejam manifestas, sejam realizadas. Na verdade, não é você e eu que fazemos as obras, não. Quem as faz é o Espírito Santo, através de nós. Nós somos apenas canal, ou instrumentos, ou vasos, na mão de Deus, para a realização da sua obra. Precioso isto aí, não é? Então, é bom entendermos isto aí, porque estas obras maiores que Jesus fala, é em termos de qualidade e de quantidade. Qualidade não, de quantidade. Haja vista que o seu tempo de ministério, de atuação, né, assim dizendo, foi um tempo de 3 anos. 3 anos. E, olha, já são passados 2000 anos que a Igreja de Cristo tem a oportunidade de praticar obras. Por exemplo, eu tenho aí 70 anos de crente. Eu não sou tão frutífero assim. Não. Eu deveria frutificar mais ainda. Obrar muito mais. Eu poderia fazer isso, deveria. Então, olha, Jesus teve 3 anos, eu tenho já 70 anos de crente. Eu poderia ter um volume de obras muito maior. Agora, qualidade, não. Porque quem realiza as obras não sou eu, é o Espírito Santo. Eu sou apenas o cooperador. Né? Ele faz a obra através de mim. Então, se eu disser que as minhas obras são superiores à de Cristo em qualidade, eu estarei então mentindo, ou então minimizando o poder de Jesus. Qualidade das suas obras, não. Eu as faria, ou as farei, ou estou fazendo em volume, em quantidade maior, pelo tempo de oportunidade que tenho também para trabalhar. É muito bom, né? Vermos isso aí. Então, irmãos, vemos que, né, as suas obras, né, deviam
convencê-los da verdade de suas reivindicações. Então, fé nele, fé em Jesus Cristo, possibilitará obras ainda maiores do que as dele. Maiores não em qualidade, mas em quantidade. Veja, meu irmão, que quando ele envia seus discípulos, ele lhes dá poder para curar, expulsar demônio, etc, etc. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará nenhum dano, etc, etc. Ele dá, então, aos discípulos a autoridade para realizar as obras que ele, Jesus mesmo, fazia. Ele mesmo fazia. Precioso. Depois nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, também aos Romanos, também aos Efésios, dizendo sobre os dons. O apóstolo Paulo está colocando os dons como ferramentas a serem usadas para a obra do Senhor, na obra do Senhor. Então, o dom que o irmão possui, ou os dons que o irmão possui, são ferramentas para praticar obras dignificantes do reino de Deus. É verdade? Precioso, né? Observarmos isso aí. Uma visão mais específica, nós podemos ver que é por parte de William Hendricks e F.F. Bruce, ele vai dizer exatamente o seguinte, que o pleno significado destas palavras não se encontra nos milagres realizados pelos apóstolos. A dimensão dos milagres de Cristo é absurdamente maior e melhor. Lógico. Parece mais provável que Cristo, estivesse se referindo ao maior número de discípulos. Provavelmente isso aí também seja possível, olhando pelo lado da salvação. Veja, por exemplo, o capítulo 2, verso 41 de Atos dos Apóstolos, nos fala que a pregação de Pedro no dia de Pentecostes rendeu cerca de 3.000 conversões. 3.000 conversões. Já no capítulo 4, verso 4, de Atos dos Apóstolos também, vai nos dizer que um segundo sermão de Pedro vai render cerca de 2.000 conversões. Olha só, num período tão pequeno já são 5.000 conversões. Isso tem massa. Não se falando aquelas que diz o texto que eram acrescidas diariamente à igreja. Então veja, meu amado irmão, que essas obras maiores que Jesus estava se referindo, certamente que a obra da salvação está incluída. Lógico. Porque Cristo, ele também pregou a palavra, ele ensinou a palavra. Ele não só fez milagre, não. Então, foi um ministério abrangente, O ministério de Jesus foi um ministério abrangente. Como abrangente deve ser o seu e o meu. Abrangente, Abrangente. Então, irmãos, o Espírito Santo como ajudador para a execução da obra. Então, Jesus ele vai falar sobre isto aí. O Espírito Santo viria, como consolador, em primeiro lugar, como consolador. Por quê? Porque os discípulos estavam desolados, como que perturbados pelo anúncio de Jesus de que iria partir, iria para o Pai. E eles ficaram desolados. Então, a promessa de Jesus revela o ministério do Espírito Santo como ajudador, auxiliador dos crentes, dos discípulos, para uma jornada que eles teriam a partir dali, difícil, porque não tem mais o mestre com eles. Agora é o Espírito Santo que está com eles e neles, para a continuidade da obra. Então, irmãos,
interessante, porque o vínculo principal do nosso amor para com Cristo é a obediência. A obediência. Isto é precioso. E é neste texto, né, que Jesus está falando do amor a Deus, como obediência, esse amor a Deus, né, em obediência, que é feita a promessa do Espírito Santo. Em obediência. Olha os versículos 16 e 17 que nos dizem, olha só. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele estará convosco e em vós. Maravilhoso isto, né? Precioso isto, meu irmão. Precioso. Precioso. Maravilhoso. Então, notemos, irmãos, que no texto, né, João indica que já existia um ajudador e que nos seria dado um outro. O primeiro ajudador foi o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo. Ele era o animador do grupo. Tinha alguém abatido, tinha alguém desanimado, tinha alguém com a fé meio balançada, ele estava ali. Vamos. Né? E agora ele está prometendo um segundo Consolador, que agora é o Espírito Santo. Espírito Santo. Fazendo aqui um adendo dessa promessa de Jesus, do envio do outro Consolador, é precioso observar uma coisa. Veja, Jesus falou para os discípulos que ele ia para o Pai e que, em chegando lá, mandaria o outro Consolador, né? O outro Consolador. Mas olha, isso demorou cerca de 60 dias. Digo, de 50 dias, desculpe, 50 dias. Porque uma semana ele ainda fica com os discípulos, aí morre, aí vem a ressurreição, ele continua mais 40 dias com os discípulos, né? Aparecendo a cerca de 10 vezes, né? Nesses 40 dias, a discípulos. E ele vai dizer no Monte das Oliveiras, ele vai dizer para os discípulos, quando ele está subindo, que eles deviam ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Olha que coisa maravilhosa. Aquela promessa do Consolador estava no coração deles, mas era um suspense, né? Era um suspense. Era uma ansiedade deles, né? E é maravilhoso que no dia de Pentecostes eles vão ter a certeza de que Jesus realmente chegou lá. Porque ele disse que quando chegasse, mandaria outro Consolador. E agora o Espírito Santo desce. O Espírito Santo desce, e aquilo ali para os discípulos era uma confirmação de que Jesus chegou lá no céu. Porque ele disse que quando chegasse, mandaria outro Consolador. Coisa preciosa, né? Maravilhoso isto. Muito maravilhoso. Então, irmãos, Jesus está com os discípulos, 3 anos, né? É o seu Consolador. Mas agora Jesus parte e diz que manda um outro Consolador. Prezado, né? Maravilhoso isto. Então, há 2 palavras gregas, né, que significam heteros e alos. Então, a primeira é um outro semelhante. Quando diz que vou mandar o outro Consolador, então não é ninguém nem mais nem menos, é alguém semelhante. Ou seja, é a terceira pessoa da Trindade, é equivalente ao Filho. Algo maravilhoso, né? E a outra vai significar o quê? A outra vai significar o Espírito Santo, né, que é o ajudador, tanto quanto foi Jesus e seu ministério, a mesma coisa. Ambos são o próprio Deus manifesto à humanidade.
é a Trindade que agora, através do Filho e do Espírito Santo, são manifestos. São manifestos. Porque o Deus Pai, o povo já conhecia, né? Deus Pai já conhecia. Desde o Gênesis, né? Já sabiam já da lei, os salmos, tal, falavam sobre Deus Pai. Mas não conheciam o Deus Filho nem o Deus Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas agora passaram a conhecer a Trindade completa. É algo precioso, né? Precioso. Então, amados, o Espírito Santo também é companhia para que não ficassem órfãos. E para não ficarmos órfãos, nós também. Esse Espírito Santo, ele veio como o próprio Cristo, né, entre nós, para que não ficássemos órfãos. Jesus disse, né, versículo 18, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos. Coisa maravilhosa, né? Ora, não deixarei órfãos? Os discípulos estão sozinhos há 50 dias, estão sozinhos? Não. Jesus mandou voltar para casa? Não. O que Jesus falou lá no Monte das Oliveiras? Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Juntos, todos juntos. E é precioso porque lá do Monte das Oliveiras, cerca de 120 irmãos voltaram para Jerusalém e ficaram juntos ali no cenáculo até a descida do Espírito Santo. Até a descida do Espírito Santo. Precioso, né? Então, Jesus prometeu, mas os discípulos tinham que fazer parte deles. Tinham que fazer parte deles. Eu não vou deixar vocês órfãos, mas vocês têm que se precaver. Não fiquem andando por aí, não. Fiquem juntos, unidos, aguardando a promessa ser cumprida, ou o cumprimento da promessa. Algo maravilhoso, né? Então, o Espírito Santo, né, ele é a companhia para os órfãos, né? Então, irmão, a situação está difícil, a pandemia está aí, etc, etc. Não nos preocupemos, porque não estamos sozinhos. Jesus disse que estaria com os discípulos até a consumação dos séculos, ou até o final dos tempos. Ele foi para o céu, mas o Espírito Santo está conosco. Ele está conosco. Então, Jesus continua conosco na pessoa do Espírito Santo. É bom observarmos isto, né? Então, irmãos, a ideia, né, é de que órfãos estão privados do seu provedor natural. É a ideia, né? Que é Jesus Cristo. Mas não ficariam, não ficariam desse jeito. Nós não ficaríamos e não ficamos e não ficaremos sós. Não ficaremos sós. Temos a presença gloriosa do Espírito Santo conosco. Meus amados irmãos, Jesus estaria com aqueles que tivessem o Espírito Santo. O compromisso de Jesus não é com aquele que não está definido em termos cristãos. Não. O compromisso de Jesus é com os seus. É com os seus. É com os filhos de Deus. Quando ele fala órfãos, órfão quer dizer filho sem pai, né? O compromisso de Jesus é com os filhos de Deus. Com os filhos de Deus. Então, a compreensão dos fatos espirituais se daria por meio da revelação do Espírito Santo, né? Que, consequentemente, nos levaria a plena obediência e orientações bíblicas. Maravilhoso. Olha o versículo 20 que nos diz, olha. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Meus amados irmãos, coisa preciosa, né? Coisa preciosa.
preciosa. Então, se perguntarmos, você ama a Deus? Ah, eu amo. Sim, mas por que você está fazendo isso? Por que você está cometendo esse pecado? Por que você está cometendo este erro? Por que você está assim? Se você ama a Deus, você há de obedecer, você há de observar os seus mandamentos. Porque Jesus diz que aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Precisamos cuidar disso, né, meus irmãos? Às vezes a gente quer dizer que ama tanto a Deus, ama Jesus, mas a gente às vezes não cumpre os seus mandamentos, não guarda a sua palavra, não é? Então, há uma incoerência nisso aí, não é? Dizer amar a Deus e não guardar os seus mandamentos, há uma incoerência. Há uma incoerência. Então, meus amados, o versículo 22 ao 26, versículo 22 ao 26, vamos dizer o seguinte: disse-lhe Judas, mas não é o Judas Iscariotes, não, o Judas Tadeu. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? De onde vens? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Coisa maravilhosa, não é? Coisa maravilhosa. Então, meus amados, o ministério do Espírito Santo é exatamente fazer lembrar o que Jesus tinha dito. Você se lembra que após a ceia, quando Jesus toma a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, o irmão se lembra que Jesus falou para Pedro, falou para os discípulos, né? O que estou fazendo, vocês não entendem agora. Isso que eu estou fazendo, vocês não entendem agora, mas entenderão depois. Entenderão depois. Ora, depois quando? Depois, quando o Espírito vier, quando o outro Consolador vier, quando o Espírito da verdade vier, ele vos fará lembrar de tudo isto. E aí, vocês vão se lembrar, não é? Mas não entenderam, mas guardaram, gravaram. Agora o Espírito Santo vai vos ensinar. Vai vos ensinar. Vai vos ensinar. Por isso, então, Tiago escreve dizendo: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Porque o Espírito Santo, que está em vós, que está em você e eu, ele nos dará condição de entendermos a palavra. Entendemos a palavra. Eu sei perfeitamente, irmãos, que a Bíblia às vezes é um pouco difícil de compreensão. Alguns textos são difíceis de compreensão. Não são impossíveis, mas são difíceis. Mas se você tiver o desejo de saber, você vai pedir ao Espírito Santo que de alguma maneira te ensine. E do nada, alguém vai dar uma palavra sobre aquilo. É um pregador, é uma oração, é um texto bíblico. Ah, quer dizer que o negócio é assim, né? Agora entendi. Agora entendi. E é assim. Agora, precisamos estar ligados, né? Quem não está ligado não pode entender. Realmente não pode entender. Então, meus amados, é precioso observarmos que a palavra de Deus, ela é para os que são de Deus. Para os que são de Deus. E se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, a
palavra é para você. A palavra é para você. Para você. Não fique buscando interpretar a palavra de Deus de maneira errada. Não. Se você não tem certeza, espera um pouco. Espera um pouco. O Espírito Santo vai te guiar a uma resposta correta. Pede a Deus que alguém lhe dê uma palavra que você possa compreender e você vai receber esta palavra. Então, meus amados, versículo 27 ao 31, que é a parte final, né, deste capítulo 14, nos diz o seguinte: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse, agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Nada tem a ver comigo. Ele não tem nada a ver comigo. Ele não tem possessão comigo. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Vamos-nos daqui. Meus irmãos queridos, aqui acontece um hiato, né? Vai acontecer um hiato. Vai acontecer aqui uma parada, né, no discurso. Jesus para de falar. Para. Por que para de falar? Porque o momento final já chega. Chegou. O traidor está chegando. O traidor está chegando. Mas é precioso, irmãos, porque Jesus ele deixa claro aqui nesse texto, ele deixa claro nesse texto que ele manda o Espírito Santo, né, como o nosso Paráclito, ou Paráclitos no grego, como nosso advogado, o nosso defensor. Defensor. Aquele que lá no tribunal está ao seu lado. No tribunal ele estará ao seu lado. Esta é a função do advogado. É estar ao lado do cliente, apoiando o cliente, dando tranquilidade ao cliente, dando paz de espírito ao cliente. Está ao seu lado para defendê-lo. E o Espírito Santo viria como este Paráclito, ou Paráclitos, do grego. Aquele que haveria de trazer a paz. Não a paz como o mundo dá, mas a paz que mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à guerra, esta paz se estabelece no coração do servo de Deus. A paz que o mundo dá, meu irmão, é a paz exterior. É a guerra pela paz. É a exposição da arma para afugentar o ladrão. Não. A paz que Cristo dá é a paz interior. É a paz que mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à provação, você está tranquilo. Você está em paz. Porque o príncipe da paz está ao seu lado. Está em você, está com você. E é isto que o Espírito Santo veio fazer, não é? Isto é que o Espírito Santo veio fazer. Jesus, ele conclui então, irmãos, a sessão demonstrando alegria e paz. Exatamente em contraste com a perturbação dos discípulos naquela ocasião. E olha que Jesus não devia estar em paz. Porque ele sabia que a partir dali a coisa ia ficar feia. Ia ficar feia.
mas ele está em paz. Em paz porque ele está vendo cumprir a sua carreira. Está vendo concluir o seu ministério e a sua missão, conforme o Pai lhe incumbiu. E nada melhor, irmão, do que se ter a consciência de uma missão cumprida ou de uma missão em cumprimento. Nada melhor. E Jesus sabia que ele estava no centro do plano de Deus. Ele sabia. Por isso estava em paz. Em paz. Então, como crentes, nós precisamos ter essa paz interior de que estamos no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. E que Ele está conosco em todos os momentos. Então, meus amados, na sequência, Jesus lembrou da necessidade do seu sofrimento. Mostrar para eles que era necessário que ele fosse para a cruz, que ele morresse, etc, etc. Não havia nenhuma autoridade, né, do diabo contra Jesus. Nada. Nada. Ao contrário, né? Ele é sujeito a Cristo. Então Jesus ia dizer, olha, o inimigo está se aproximando, mas ele tem nada a ver comigo. Nada a ver. Nada a ver. Para mim ele é um zero à esquerda. Nada a ver. Nada a ver. No entanto, Satanás, ele feriria o calcanhar de Jesus, né? Gênesis 3,15 vai dizer que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Então ele diz, tu lhe ferirás a cabeça, falando sobre o filho, né, da mulher, e ele, o diabo, lhe ferirá o calcanhar. Jesus está indo para a cruz com o seu calcanhar ferido. O inimigo tentou várias vezes atrapalhar a sua caminhada, atrapalhar a sua missão, ferir o seu pé, para atrapalhar a sua caminhada. Mas agora ele vai para a cruz. E a crucificação significava exatamente o esmagar da cabeça da serpente, da cabeça de Satanás. Então, meus amados irmãos, figura da morte na cruz, não é? Mas teria sua cabeça esmagada, Mas também seria a vitória estabelecida de Jesus sobre ele, sobre Satanás, não é? A ressurreição seria o coroamento dessa vitória de Jesus sobre a morte e sobre Satanás. Como diz Paulo, né? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está? Falando lá em 1 Coríntios, capítulo 15, não é? Capítulo 15, parece que o verso 57. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Ele foi para a cruz, mas ressuscitou, mostrando o seu poder sobre a morte e sobre Satanás. Precioso, né? Então, meus amados irmãos, nós aprendemos, né, como a separação entre pessoas que se amam, né, gera dilema, né? A separação é sempre triste. Por isso que a morte, ela é repugnante, porque ela causa uma separação terrível entre as pessoas que se amam. É terrível, né? Terrível. Mas também nós vimos nessa lição, irmãos, como as palavras de Cristo, né? As palavras de Jesus e o auxílio do Espírito Santo são suficientes, né? Para transformar corações aflitos, situações adversas, em corações alegres e dispostos a servir até o final. Então, meus amados, nós vemos que o consolo que Cristo trouxe foi animador. O Espírito Santo habitando no coração daqueles discípulos, assim como todos os crentes do primeiro século, foi animador, porque mesmo diante da morte, diante do martírio, eles se sentiram confortados.
meu amado irmão, creiamos que mesmo diante da tribulação, nós podemos ter paz de espírito, porque o príncipe da paz está conosco. Como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, bem presente nas tribulações ou na angústia. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até uma próxima, se Deus quiser. Amém.